Ai, galera, esse Expo tá demais hoje, viu? Olha só, a gente está acompanhando o Heródoto, está intermediando aí uma conversa entre o Adelson de Souza, presidente da IT Media, e Sérgio Alexandre, da PwC. Um papo super bacana e daqui a pouquinho a gente volta. Mas agora eu estou aqui com Guga Stocco e Rubens Neistein e eu vou bater mais um pouquinho de papo sobre criptomoedas, blockchain e esse mundo de inovação. Galera, muito obrigada por estar aqui comigo novamente. O Guga, eu já estou adorando, porque eu já estou indo para uma terceira entrevista com ele, então tá super bacana. Rubens, eu tive a oportunidade hoje de começar a entrevistá-lo e ele foi a grande pessoa que me colocou nesse mundo todo aqui. Eu só tenho a agradecer ele. Prazer, muito, Marina. muito, muito bom. E vamos falar um pouquinho dessa composição nova. Queria que você mostrasse para a gente participou um pouquinho, passamos um pouco da sua palestra para o pessoal, mas eu gostaria que você fizesse uma rápida explanação sobre isso e eu queria também que o Rubens fizesse aí uma pergunta como especialista para a gente abordar um pouco a mais do que a gente já estava conversando. O que eu tentei abordar lá na apresentação é o seguinte, o mundo está mudando muito rápido e essa mudança traz consequências. E uma das principais consequências é a centralização excessiva de tudo. Então, por exemplo, quantos aplicativos você tem no teu celular e quantos você usa? Né? Você usa alguns. E quem detém o dado vai dominar, né? E a gente tem hoje leis, né? Não é só no Brasil, não, na Europa também, no mundo todo, às vezes de proteção de privacidade, só que na verdade ela protege a privacidade, só que você usa um produto que, tipo Google ou Facebook, você não vai deixar de usar, porque ele é indispensável para a sua vida. Isso causa uma centralização muito grande, né? E como é que você faz como indivíduo? Né? A centralização grande é, se eu tenho um governo e nesse governo eu decidir que agora eu domino ele por completo, então eu vou trazer tudo para mim e tirar todo o dinheiro que você tem, ele pode fazer isso. É correto fazer isso? Não, mas ele pode. Né? Então, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de Bitcoin, Bitcoin é bom ou ruim? Ué, você está na Venezuela, você deve sonhar todo dia com Bitcoin, porque você tem um governo querendo tirar isso de você. Quando o Bitcoin sobe, pode olhar, algum país fez alguma bobeira. Então, quando a China vem, por exemplo, e limita a quantidade de dólares que um chinês pode comprar, o Bitcoin sobe. Né? Quando a China faz uma política econômica ruim para o chinês, o Bitcoin sobe. Por quê? Porque as pessoas confiam mais no algoritmo do que na política. Né? Então, a gente tem que começar a olhar esse tipo de coisa. Isso acontece na parte monetária, né? Então com Bitcoin, Libra e outros cases entrando aqui, mas na parte de dados também. O dado também tem que ser descentralizado. Né? Isso é uma coisa que ninguém está olhando e é um mercado, além de ser uma grande oportunidade, isso é um mercado que faz com que as pessoas possam viver melhor. Muito bom. Anteriormente a você, no começo da sua palestra, o Rubens já estava aqui comigo e falou muito da talcarização, que você falou? Do que Do token. Tokenização. Tokenização, exatamente. Até eu não decorei ainda. Você falou bom. decorem esse nome, eu ainda não decorei. E isso é um assunto muito interessante, né? Quando eu falei para você que eu já conhecia um pouquinho do assunto, é porque ele já mostrou algumas coisas sobre o assunto também. Então, é algo realmente... E ele trouxe como a importância e o que está acontecendo da transformação dos mercados que vai estar trazendo em cima desse assunto, né? Não, isso é muito legal. Vamos pensar a tokenização. Então, eu tenho um fundo de Venture Capital na Domo. Então, a gente investe em uma série de empresas, você demora lá 5 anos para receber um retorno. Só que quando você recebe o retorno, ele é muito, muito bom, certo? Mas demorou 5 anos. E o que eu faço no meio desse caminho? Se eu quisesse vender um pedacinho do fundo, eu posso? Não posso. Né? E se eu quisesse permitir que você colocasse R$2.000 nesse fundo, eu posso? Não posso. Se eu tokenizo esse fundo, por exemplo, e eu permito que as pessoas possam investir nele também, com valores menores, e ela possa, quando ela precisar daquele dinheiro, ela possa vender, eu vou ter muito mais liquidez. Se eu tiver muito mais liquidez, eu vou investir muito mais dinheiro. Se eu vou investir muito mais dinheiro, eu vou investir muito mais o quê? Startups. As startups vão receber mais dinheiro e vai acontecer o quê? A economia vai crescer e a disrupção vai acontecer. Então, não é só a questão técnica. A questão é o seguinte, um security token permite o quê? Dar liberdade e oportunidade. Então, isso é muito grande. Muito bom. Vamos lá. Concordo 100% com o Guga. A dificuldade hoje de determinada boa parte da parcela da população de se investir em algum tipo de ativos é muito restrito, porque, como eu falei, do mercado imobiliário, investimento em ações, ou investimento em startups. Com a tokenização, a gente consegue levar
essa possibilidade de investimentos para um número muito maior de investidores por causa do fracionamento de investimento. Então, no mercado imobiliário, por exemplo, que é um mercado mais tradicional do que ações, do que, enfim, startups, hoje, para investir, né, um imóvel custa caro, você não consegue comprar metade de um imóvel, e com o fracionamento tanto de empresas quanto do mercado imobiliário, isso já está acontecendo muito forte lá fora. Pessoal, isso que eu e o Guga estamos trazendo e falando para vocês, não é algo que, quando vai acontecer, será que vai? Já está acontecendo. Na Europa, nos Estados Unidos, tem várias startups de blockchain que estão tokenizando ativos, por exemplo, ações da NICE. Você vai poder comprar, você que nunca pôde comprar uma ação da Apple, da Amazon, da Alibaba, ou seja qual for a empresa, em pouco tempo, eu acredito que até no máximo 1 ano, você vai ser capaz de comprar uma ação tokenizada de qualquer uma dessas empresas. E eu não sei o Guga, mas eu acredito que muito possível em até 5 anos, todas as ações da NICE ou da Nasdaq serão tokenizadas. Ou seja, existirá um token que representa a propriedade daquela ação, daquele ativo, e você vai poder negociar ele de forma descentralizada, que é outro ponto que o Guga também abordou. Não, e isso traz riqueza. Imagina eu ter essa oportunidade. Por que não? Né? Por que eu não posso comprar uma ação do Google? Por que eu não posso comprar um pedaço de um imóvel que está rendendo em Libra em Londres? Né? Por que eu não posso fazer isso? Então isso vai trazer uma distribuição de riqueza muito grande, além de tornar o mercado extremamente dinâmico, porque você vai vender esses tokens, eu posso vender para ele, que posso vender numa bolsa, que eu posso vender em outro lugar, você vai ter acesso a dinheiro do mundo inteiro. O mundo hoje está líquido, ele está muito líquido, não tem como gastar, porque ele está muito centralizado. Distribuir esse dinheiro, e o Security Token é um instrumento muito legal para fazer isso, vai gerar riqueza, né, para todo mundo. Muito bom. Rubens, eu quero você como especialista fazendo mais uma pergunta aqui, ou trazendo mais um assunto bacana sobre isso. Muito bacana. Guga, queria saber de você que outro tipo de aplicação da tecnologia blockchain você viu recentemente, ou aqui ou fora, que te impressionou muito, porque assim, a gente vê que o grande hype das criptomoedas foi a primeira grande onda da tecnologia blockchain. O Bitcoin é o primeiro caso de uso real e mais conhecido, mas a gente está vendo algumas outras oportunidades. Eu e você que estamos bem envolvidos nesse mercado, queria que você destacasse uma ou duas aplicações muito bacanas que você viu recentemente. Uma que eu vi que eu achei muito interessante é uma aplicação mais tradicional do Security Token, tá? Mas o que eles estão fazendo é o seguinte: eles descobriram que quando você juntar 4 tipos de medicina separados, o que já foi descoberto hoje, se fosse uma terapia só, você viveria 30 anos a mais. Em outras palavras, o ser humano vai ganhar 30 anos de vida. Só que você precisa de tanto investimento para fazer isso acontecer, que fica muito difícil você organizar um time para fazer tudo isso. Então eles estão emitindo um token, tá, que vai fazer o quê? Que vai financiar a compra de muitas dessas empresas e a pesquisa de todas elas, e em 5 anos vão lançar essa terapia que vai dar 30 anos a mais de vida para a humanidade. Ou seja, se eu ia até os 90, eu vou até os 120 agora, é isso? Você vai até os 120 graças ao blockchain. Pô, Guga, você aumentou minha expectativa de vida em 30 anos agora. Imagina a previdência. Né? E isso vai acontecer em 5 anos. Então, tudo que está relacionado ao século passado a gente precisa quebrar, começa por aí. Então, é simples. Quando foi criado qualquer lei, ela foi criada no século passado, ela foi baseada no mundo estático. O mundo agora ele é dinâmico, ele é global. Então, ela não serve por natureza. E vai ter que mudar. A lei está aqui para te proteger, não para te bloquear. Então aí tem que atingir por que ela existe. Ela existe para te proteger e para permitir que você tenha um mercado regulado que funcione de uma forma fluida, né? E não que você proteja alguns grupos. Mas dentro desse contexto, quando você fala em leis, a gente tem aí uma quebra, né? Que não anda junto às coisas. Então, e aí você vem a pressão do mercado. Né? Eu vou dar um exemplo. Estava no meu podcast e eu falei que não ia ter privacidade em 2025. Verdade. Né? Aí uma pessoa entrou e falou: cara, adorei tudo, mas tem um negócio que eu não concordo. Privacidade vai ter porque está na nossa Constituição. Eu falei: tá, Constituição o quê? Qual Constituição? Da China? Constituição dos Estados Unidos? Constituição do mundo? Porque o Brasil, ele é um condomínio. Né? Então, se eu tenho a lei que funciona no meu condomínio, ela funciona no estado de São Paulo? Não. Então, cara, às vezes a gente fica batendo em cima da nossa lei do condomínio, no nosso quintalzinho, e esquece que o mundo está acontecendo. Então, isso é um dos maiores erros que tem
hoje, tanto para um legislador ou para as pessoas que colocam um político para votar, essa miopia em relação ao futuro. Perfeito. Uma outra questão, vocês estão falando muito desse processo de token. Isso é físico, isso é digital? Como que está se dando esse processo? Você menciona financeiro, liquidez, imobiliário, e aí a gente vem para a saúde. Onde fica tudo isso? De que forma que está sendo tratado todo esse processo? Isso é uma nova economia. Tá? Então, ao invés de você ter um banco central emitindo dinheiro, você vai ter tokens com smart contracts que representam determinados ativos, né, e as regulamentações e os países que vão permitir e colocar as regras desse jogo. E aí você vai conseguir ter um acesso muito rápido a tudo isso, tanto em liquidez como venda, compra, investimento. Isso é um mundo novo, né, completamente. Eu acho que um trabalho que o Rubens e a gente está fazendo, até para ter uma aceleradora de blockchain e tudo mais, é porque, cara, esse mundo ele é gigante, são trilhões e trilhões e trilhões. Né? E hoje no Brasil está na mão de poucos. Muito bem, muito bem. Quer comentar mais alguma coisa? Queria abordar algo que acho que assim, é uma aplicação super simples que a blockchain permite, que é algo que eu, você e o Guga certamente gostaríamos de ter. Então vou te perguntar uma coisa. Você tem o teu histórico de saúde, tudo que você já fez até hoje, desde que você tinha 2, 3 anos de idade, as vacinas que você tomou. Nem o exame que eu fiz no ano passado eu devo ter mais guardado. Você deve ter mais. Fica espalhado por hospitais, por clínicas, você não tem tudo consolidado num único lugar. Muito bem, você concorda que é uma informação que pode ser... Ajudar muito, ela é sensível, né? Porque é tua, você tem direito a essa informação, ela é tua. Tá. E não está com você. E ela seria muito útil se ela estivesse toda descentralizada, mas ao mesmo tempo agrupada numa blockchain, gravada numa blockchain, para que você com a chave privada de acesso só você teria. Você está viajando, aconteceu alguma coisa contigo, você pode dar para o hospital ter acesso ao teu prontuário médico inteiro de 30, 40 anos de vida. Então eles sabem tudo ali. Isso pode ser decisivo em salvar sua vida ou não. Bacana. Né? Diretor, segura aí mais um pouquinho, que eu só quero terminar essa pergunta aqui. Dentro dessa composição que você está dizendo, você falou blockchain saúde. Muita gente associa blockchain a moedas de criptomoedas. Não sabe dessa diferença. Concordam comigo? Não, mas esse ponto que o Rubens falou é importantíssimo, porque é o seguinte. Você precisa ter teu dado centralizado para se acontecer alguma coisa com você, saber teu histórico. Se você deixar isso na mão de uma empresa, e se ela quebrar? E se essa empresa usar os seus dados para vender eles para um plano de saúde? Você precisa ter eles guardados de forma protegida. Isso é o que o blockchain propicia. Ele te dá autonomia e direitos sobre o que é seu. Perfeito, perfeito. Quer falar? Eu queria terminar aqui fazendo uma pergunta para o Guga. Guga, não sei se você viu uma iniciativa no final do ano passado, acho que outubro, novembro, um milionário americano criou, e no estado do Nevada ele comprou milhares de hectares, eu não sei quanto, gastou 200, 300 milhões de dólares em uma compra de uma propriedade gigantesca para criar uma comunidade que se chama blockchains.com. E ele está desenvolvendo uma comunidade que tudo vai ser regido por blockchain e por inteligência artificial. Você chegou a ver isso? Cara, eu vi o projeto. Sim. Ele pode parecer maluquice, mas é um grande laboratório. Exato. Né? Hoje, eu digo, inteligência artificial é um mercado aí de 13 trilhões. Blockchain, 3,1 trilhões. E tudo isso lá entre 2025 e 2030. Eles vão reger tudo. Porque a inteligência artificial ela resolve o problema, o blockchain te protege, te dá liquidez e distribuição. Né? E num custo viável para qualquer pessoa. Então, você vai ter médicos com superpoderes, porque podem acessar todos os seus dados analisados por uma inteligência artificial, por exemplo, né? E só ele vai ter acesso àquilo que você pré-determinou naquele momento. Isso é... Para complementar isso que o Guga está fazendo, e já fazendo aí um spoiler para ele, tem um podcast, Visão 2025, muito bacana, que explica tudo isso que a gente está conversando aqui, né, Guga? Você até já fez, acho que eu parei numa metade dele ali, eu vi que você já colocou mais conteúdos ali também, preciso até desenvolver em cima disso. Mas por quê? Uma das perguntas que eu ia comentar com eles é quando tudo isso está chegando? Gente, todo o comentário dele é 2025, fortemente. 2025 a gente está muito próximo de tudo isso. Então, eu creio que a gente já está vivendo essa transformação de uma forma extremamente avançada, né? Exatamente. Bom, acho que era isso, pessoal. Eu recomendo vocês se informarem. Na internet tem tudo quanto é informação. Tem que, obviamente, saber filtrar.
mas se você, só no YouTube, se você tem interesse em se aprofundar sobre o tema de blockchain e as aplicações de blockchain, tem muito conteúdo bom que vocês podem assistir e se informar. Eu mesmo no começo, há 3 anos atrás, comecei a me informar sobre esse assunto, era tudo em inglês praticamente, eu aprendi muito na internet, no YouTube e tal, então eu recomendo vocês também se aprofundarem no assunto porque é fascinante, tá bom? É isso, Marina. Muito obrigado mais uma vez, Guga. Prazer dividir aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Guga. Obrigada pela sua participação. Obrigada por estar com a gente no palco aqui também no Digitalks. É uma honra ter você com a gente. Rubens, temos aqui um evento acontecendo durante 2 dias com um monte de coisa sobre blockchain dentro do fórum. Sim, Quem convido tiver todos. oportunidade ainda pode passar com a gente. Estamos na metade do primeiro dia, então tem muita coisa bacana para ver também conosco, né? Sem dúvida. E eu vou voltar para o palco com o Heródoto, que o assunto lá tá bombando. E a gente vai acompanhar mais um pouquinho. Maravilha.